Bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal do Arquiteto e nós seguimos aqui a nossa série Arquitetura mais Futebol. Hoje vou falar aqui sobre o Vasco, o estádio do Vasco. Então, se você quer acompanhar, vou deixar no card aqui, ó. Se você quer acompanhar todos os outros estádios, é uma série que está dando uma audiência demais mesmo. É muita, ao mesmo tempo que tem informação, tem umas confusão ali. Mas o meu objetivo aqui não é inventar nada, é o quê? Fazer uma análise da arquitetura, fazer uma análise também da ampliação desse estádio, que eu acho que é uma informação importante para o torcedor, você que torce para o Vasco, ou você que tem uma curiosidade para saber sobre o crescimento desse time. Na parte arquitetônica, analiso história, análise geral, entorno, acessos, pontos positivos do estádio, ponto negativo e plano de ampliação de forma rápida e eficiente para não enrolar com imagens, tá bom? Com imagens atualizadas também. Antes de fazer esse vídeo foi realizada uma pesquisa, até o pessoal falou, você pesquisa? Sim, pesquiso bastante, estudo bastante. Cada vídeo que é gravado nesse canal aqui é muito estudado. Lembrando que esse canal tem vídeo todos os dias, tá? Todos os dias. Então, inscreva-se aqui, dá uma curtida e bora lá pro vídeo. Então, antes de começar aqui a falar sobre a localização, entorno e colocar a imagem para vocês, é importante entender que o estádio do Vasco é chamado aqui do Estádio do Povo. Por quê? Por quê? Olha só, primeira coisa que quando teve ali o centenário, o time foi cobrado para que ele tivesse um estádio próprio para disputar a elite. Lembrando que esse estádio ele foi construído através de doações, olha só, doações dos sócios. Então assim, imagina, pensa isso hoje, sócios fazem a doação e o time constrói um estádio. Então, assim, você viu que tinha um manifesto do povo muito grande aí. A inauguração do estádio foi em 1927, lembrando que quando ele ficou pronto, ele era o maior estádio da América do Sul. Então, tenha a noção da grandeza do estádio do Vasco São Januário. Só para você entender o que isso significa na história do futebol, da arquitetura, da construção na época. Vamos lá agora para a implantação e também falar um pouco sobre o entorno desse estádio. Entorno e localização. Situado no bairro de Vasco da Gama, zona norte do Rio, diferente das arenas modernas que são isoladas, São Januário é encravado em uma área residencial e industrial, cercado pela barreira do Vasco. A simbiose, a relação estádio-comunidade é orgânica. O comércio local e a vida dos moradores giram em torno do dia do jogo. Arquitetura e detalhes. Estilo neocolonial. A fachada principal, tombada pelo patrimônio histórico, segue o estilo neocolonial, com azulejos portugueses e linhas clássicas. Formato em ferradura. A arquitetura original não fecha o anel, permitindo a vista para a capela de Nossa Senhora das Vitórias atrás de um dos gols. Social e tribunas, os bustos, os troféus e a própria estátua do Roberto Dinamite no gramado fazem parte da composição arquitetônica e afetiva. Estrutura original: concreto armado e alvenaria de tijolos. Para a época, década de 20, foi uma inovação de engenharia estrutural no Brasil. A marquise, uma das características mais marcantes é a marquise em balanço, que cobre as sociais, um desafio de engenharia para o período. Refletores. São Januário foi o primeiro estádio brasileiro a ter iluminação para jogos noturnos. E aqui a gente entra num ponto extremamente importante. Olha só, na época dá para perceber, comparando a hoje, que os estádios brasileiros na América do Sul, eles eram estádios carentes. Carentes por quê? Só jogavam durante o dia. Tinha que ter o sol do dia para ver o jogo. À noite era uma escuridão. Então, que eu falo para você aí? Que você entrar nesse contexto histórico e ver a grandeza que esse estádio era na época e porque assim, hoje, quando a gente fala de estádio, as pessoas desvalorizam o estádio do Vasco. Fato é esse. Não desvalorizada. O estádio do Vasco tal, ok. Só que
Para a época, isso era algo grandioso. E a questão é, o Vasco conseguiu manter essa grandiosidade, manter o crescimento, manter a estrutura, ou hoje isso está defasado? Então, vou colocar os pontos positivos, pontos negativos aqui para você também. Análise do estádio como um todo. Atmosfera, Caldeirão. A proximidade da torcida com o campo cria uma pressão acústica que compensa a capacidade reduzida em comparação ao Maracanã. Multiuso histórico. O complexo inclui parque aquático, ginásios e escola, sendo um clube cidade. Esse é um ponto da acústica que eu até comentei nos outros vídeos, se você viu. Estádios modernos, atuais, não gera a sensação de caldeirão, porque a acústica fica ruim, ou seja, foi feito o estádio, mas o planejamento não ficou legal. O estádio do Vasco, olha só, ele consegue fazer esse caldeirão. Então você vê que um estádio de 1927 consegue ter uma acústica planejada, e estádios recentes, atuais, com toda a tecnologia possível em suas mãos, não conseguiram fazer. Então faz você refletir um pouquinho sobre essas questões. Lógico que tem estádios que são feitos para multiusos. E aí entra a problemática que o foco não é o futebol, e aí tem, né, esse problema que quando o clube fica doido para resolver, normalmente ele não vai conseguir, porque é muito complexo você modelar um estádio para fazer essa sensação de caldeirão. Então, quero ouvir de você também, que vai no estádio aí do Vasco da Gama. O que você acha? Tem essa sensação de caldeirão? Porque nos outros vídeos eu perguntei pro pessoal, eles falaram que mesmo o estádio arquitetonicamente não sendo um caldeirão, isso é análise técnica, tá? Não sou eu que estou falando, eles falam que dá a sensação de caldeirão. Então eu quero saber, você que vai no estádio, você tem essa sensação? Você já foi em um estádio que não tem? Então comenta aqui que eu quero ouvir de você. Pontos positivos. Identidade. O estádio é a cara do clube e de sua história. Pressão. A logística de Caldeirão intimida adversários. Localização. Fácil acesso por grandes vias. Avenida Brasil. Pontos negativos. Capacidade. Atualmente limitada para a demanda do clube, aproximadamente 22 mil pessoas. Conforto. Instalações sanitárias e de alimentação datadas, ruins. Logística de fluxo. Ruas estreitas dificultam a entrada e saída rápida. Agora vamos entrar numa parte que é a mais importante. Olha só, qual é o planejamento do crescimento do estádio da Reforma do Vasco? Como que vai ficar? O que está acontecendo agora, em 2026, atualizado 100% para você? E qual é a previsão disso ficar pronto? O que vai ser alterado realmente? O que é viável? O que é sonho? O que é pé no chão? E o que as pessoas planejam a longo prazo, tá? Então, vou colocar aqui de uma forma bem clara e definida, porque essas partes que envolvem expansão do estádio, elas são muito... eu observei nos outros vídeos que o pessoal fica sempre na dúvida, porque levanta-se muitas informações, tá? Lembrando uma coisa importante, o estádio do Vasco, lembra que no início eu falei que ele é tombado, a arquitetura dele é tombada? O que significa isso? Significa que ele é um monumento histórico. Não pode ser mexido e alterado essa fachada, esses detalhes, que é um patrimônio histórico do Brasil. Tá bom? Então, nessas reformas e tudo que vai ser feito, é necessário preservar essas coisas. Então, eu vejo às vezes imagens do pessoal pegando o estádio do Vasco e colocando o estádio 100% atualizado, moderno e tudo. Isso é falso, porque não tem como passar sobre a questão aí desse patrimônio. Isso aí é algo que faz parte da história do nosso país, tá bom? Então, eu vou trabalhar aqui bem com o pezinho no chão, informações realmente reais, tá? Analisando, eu já acompanhei cidades como Pirinópolis, que é uma cidade tombada, Ribeirão Preto. Então, tem várias cidades aí que tem essa questão de logística
que não pode reformar sua fachada, e isso traz, né, uma limitação também nessas reformas que ocorrem aí para deixar tão moderno assim, às vezes como o pessoal gostaria. Só uma correção aqui no vídeo, tá? Porque eu sei que depois vocês vão cobrar. A cidade é Ouro Preto, cidade tombada, não Ribeirão Preto. Ribeirão Preto tem também aqui em São Paulo umas questões aí arquitetônicas, histórica, um sentido histórico, mas é Ouro Preto, eu falei errado, só fazendo uma correçãozinha aqui. O plano de ampliação, o novo São Januário, o potencial construtivo. Em 2024, 2025 foi aprovada a lei que permite a venda do potencial construtivo, financiando a obra sem dívidas para o clube. O projeto tem uma capacidade de expansão para cerca de 47 mil pessoas. Preservação. A fachada histórica e a capela serão mantidas e integradas ao novo design. Fechamento do anel. O estádio deixará de ser uma ferradura para se tornar uma arena moderna e fechada. Prazo. Em março de 2026, as obras já devem estar em estágio de preparação, o início de demolição das áreas não preservadas. Lembrando que nós estamos agora aqui gravando esse vídeo justamente no mês de março. Então, voltando aqui, após pesquisar sobre essa questão aí das reformas, porque na hora que eu montei o roteiro, eu falei, trabalhoso, pessoal, trabalhoso para poder fazer essa série aqui. Ela dá um trabalhinho. E pra você ter noção, eu daria para me gravar uns 6 vídeos de outros assuntos e eu gravo tá, falando sobre os estádios. Por isso que é uma série, e eu tenho mantido uma sequência boa. Mas sobre a questão dessas reformas, estava prevista para agora em março. Eu estou gravando esse vídeo em março de 2026, tá? Bom, sobre a questão do início, estava previsto para agora, só que não tem ainda, a problemática é financeira, a situação do Vasco é financeira. Então ele precisa realmente levantar 800 milhões para poder conseguir fazer essa reforma. E a gente sabe que não tem ainda esse valor e não tem ainda a venda né, dessa autorização aí que eles têm negociado. Lembrando que eles falam aqui que está previsto aí para segundo semestre de 2026, mas eu não acredito, tá? Essa já é a minha opinião. Tá bom? Então, se você quiser criticar a minha opinião, pode criticar, mas eu acredito que isso aí vai ser iniciado em 2027, até final de 2027, até porque o Vasco tem passado por muitos problemas, né, vamos dizer assim, desde questão da tabela atual, o clube está até para esse ano tentar se manter na Série A, acredito que vai ser bem difícil. Não vou entrar em detalhes de futebol, tá? Não vou entrar em detalhes de futebol, mas de todo modo a gente sabe que existe uma dificuldade em tudo isso aí e, de certa forma, o time, quando ele passa dificuldades internas, reflete até em crescimento, reforma, expansão. Agora, se tem um time estabilizado, um time financeiramente estável, as reformas, toda negociação se torna mais fácil, até porque se torna atrativo para publicidade, para outras coisas, tá? Então, vamos seguir lá. Tem restaurante dentro do complexo hoje, e não é qualquer lanchonete, é um pedaço de Portugal, no Rio de Janeiro. O clube também possui um espaço gourmet, restrito, que atende exclusivamente aos atletas do futebol profissional. O futuro, a gastronomia no novo São Januário. Com a reforma, a experiência gastronômica vai mudar de patamar. O projeto do novo estádio prevê o conceito de arena multiuso. O que isso significa? O restaurante do Almirante tradicional deve ganhar um espaço totalmente modernizado. Mas a grande novidade é a criação de lounges VIPs e 133 novos camarotes. Detalhamento técnico do novo São Januário, atualizado agora em março de 2026. Capacidade e setorização, um novo caldeirão. A grande discussão nos bastidores entre 2025 e o início de 2026 foi fechar o número exato. O projeto base aprovado indica 47.383 lugares, mas a gestão atual do presidente Pedrinho tem feito estudos intensos de engenharia para tentar empurrar essa capacidade para 50 mil a 57 mil lugares.
O foco do estádio é ser intimidador. Veja a divisão base. Arquibancada em pé, setor popular, cerca de 30 a 32 mil lugares. O Vasco vai na contramão das arenas padrão FIFA. Quase 70% do estádio será focado no torcedor em pé, nos setores atrás dos gols e na reta oposta, com barras de proteção anti-esmagamento, estilo SAF, stand europeu. Para mega eventos e shows, usando o gramado, a capacidade saltará para até 67 mil pessoas. Com isso, o Vasco terá um dos maiores estádios particulares do Brasil, superando a Arena MRV do Galo, por exemplo. Anel fechado. São Januário deixará de ter aquele formato em U. O anel de arquibancadas será totalmente fechado. A fachada histórica em estilo neocolonial é tombada e será 100% preservada, assim como a capela de Nossa Senhora das Vitórias. As duas torres espelhadas. O grande contraste visual da fachada principal será a construção de duas torres de vidro espelhadas nas laterais do prédio histórico. Uma delas abrigará o setor administrativo e comercial, e a outra será dedicada aos esportes olímpicos. Esplanada e a resposta histórica. A fachada norte, onde hoje é o muro da rua Ricardo Machado, deixará de existir. No lugar será criada uma esplanada aberta de 10 mil metros quadrados, totalmente integrada. Fachada leste. A parte externa do estádio terá um design inspirado em azulejos portugueses, formando a icônica faixa diagonal e a cruz de Cristo, vestindo o estádio com a camisa do clube. A expectativa oficial da diretoria é que as obras pesadas e as demolições necessárias comecem neste primeiro semestre ou até o meio do ano de 2026. O tempo da obra estimado é de 36 meses, 3 anos. O Vasco fará 100 anos em 2027, com o estádio fechado para as obras. A previsão de inauguração do novo São Januário é para 2028 ou início de 2029. Pessoal, então é isso. O que você achou do estádio do Vasco, desse novo estádio após reforma? Se você gostou dessa série, inscreva-se no canal, dê uma curtida, dá uma olhada nos demais vídeos, tem muito conteúdo legal, tem muitos estádios aí que já foram analisados, que tem muita visualização. E lembre-se, a arquitetura está em tudo, até no futebol.